E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, GSS Games, na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje pra falar da escalação do nosso time principal pra quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nessa rodada, jogo de Fluminense e Atlético Paranaense não vai valer o jogo de hoje, só vai valer o jogo de amanhã. Começar a valer a partir do jogo de amanhã de Atlético Mineiro e Avaí. Então o mercado vai ficar aberto até 5h30 de amanhã. Então hoje vai ser a escalação do nosso time principal. Na última rodada pontuou 89,61, muito boa. A média dos cartoleiros foi boa, foi uma rodada boa, porque no final o Bahia salvou muita gente. O patrimônio nosso subiu também tranquilo para quase 160 cartoletas. Estamos bem acima da média de cartoleta dos cartoleiros. E o nosso maior pontuador foi o Zé Rafael, que foi mito mesmo. Também escalamos o Richarlison, então fizemos ótimas escolhas para vocês. E nessa quinta não vai ser diferente. Lembrando que depois do vídeo de hoje ainda vai sair o time de valorização e amanhã vai sair o time de 100 até 130, 140 cartoletas, tranquilo? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, papoca um like que ajuda muito a gente, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para nossa escalação e solta a vinheta! Todo ano é assim, e aí, depois de nós, e aí, bora negão, joga negão, e aí, depois de nós. Voltando aqui, galera, um dia pro mercado fechar, vamos mostrar para vocês a nossa escalação do nosso time principal, galera, tranquilo? Só dando um pequeno avisinho para vocês, infelizmente não vamos ter escalação da galera. Também não vamos ter alguns dos vídeos que saíam na nossa grade quando a rodada era a semana cheia. Porque infelizmente, como nós só vamos ter um dia, na verdade hoje e amanhã, para fazer todas as nossas escalações, só vou poder mandar poucos vídeos. Basicamente vai ser esse do time principal. Vou tentar mandar o de valorização. E se vocês quiserem time de 100, 110, 120, 130, mandem aqui, porque os mais mandados eu irei fazer. Infelizmente não dá pra fazer tudo, tranquilo? Então, sem mais delongas, já soltando a escalação pra vocês. Primeiro, nosso goleiro será o Cássio, galera. Aí você pergunta, pô, Gustavo, mas o Cássio, por que o Cássio? O Cássio não é nada fora de série, só tem uma defesa difícil em relação a um gol sofrido. Galera, por que eu tô colocando o Cássio? Eu acho que nessa rodada existe duas grandes opções no gol para vocês, tranquilo? Um é o Cássio, que é uma opção extraordinária. Por quê? O Vasco vai jogar em casa, o Corinthians tem uma defesa espetacular. Isso quer dizer o quê? Eu acredito que o Cássio tem uma grande possibilidade de fazer defesas difíceis pelo ataque vascaíno, e o Corinthians ainda tem uma chance muito boa de sair com SG pela sua defesa. Então, estou confiante que o Cássio possa fazer bastante defesas difíceis. Outro goleiro que é extremamente bom para você é o Vanderlei do Santos. Quem quiser colocar o Vanderlei é também muito válido. Eu não estou colocando o Vanderlei do Santos, primeiro porque o Dorival Júnior saiu. É difícil você entender em que ponto vai estar a defesa do Santos. Mas como eu já coloquei dois defensores do Santos que eu vou mostrar já já para vocês, eu preferi, na vez de colocar um terceiro defensor do Santos, que seria o Vanderlei, colocar o Cássio, porque também tem uma grande perspectiva de fazer defesas difíceis. São confrontos muito parelhos, Santos e Botafogo, Vasco e Corinthians, grande perspectiva para os dois goleiros fazerem defesas difíceis, quem sabe até sair com o SG. Tranquilo? Então, Cássio na lateral. Nosso primeiro lateral é o Fábio Santos. Como eu disse até no vídeo de análise, o Atlético Mineiro é um dos grandes mesmo favoritos dessa rodada. Pegando o Avaí, que veio de uma vitória de 1-0 em casa, mas nos dois jogos que o Avaí fez fora de casa, foram duas derrotas por 2-0. Como vocês podem ver aqui, 2-0 contra o São Paulo jogando no Morumbi, e o outro jogo também uma derrota de 2-0, um clássico catarinense contra a Chape na Arena Condá. Ou seja, em casa tem muita força, conseguir seus SG, mas fora de casa muito fraco. O Galo vem numa campanha também bem fraquinha, galera. Se você for ver aqui, Atlético Mineiro, 3 empates e uma derrota, vacilando muito em casa, porque assim, os jogos fora de casa ele empatou com o Flamengo, que é concorrente direto, e na última rodada empatou com o Palmeiras fora de casa. Só que os grandes vacilos do Galo foram na segunda rodada, quando ele perdeu em casa para o Fluminense, um jogo que ele até merecia sorte maior, e quando ele empatou com a Ponte Preta também, galera. Ou seja, dois resultados não tão esperados, que abaixou muito a pontuação de vários cartoleiros, mas com certeza
Fábio Santos nesse jogo tem uma perspectiva muito alta, chance boa de ele conseguir um SG, tá extremamente barato no orçamento de qualquer um, pegando o Avaí, que é um dos times mais frágeis do Campeonato Brasileiro, por isso nós estamos indo de Fábio Santos. O nosso lateral, como eu havia dito, vai ter 2 defensores do Santos. O primeiro é Victor Ferraz, galera. Um lateral que não vem em boas pontuações, até quando fez um gol, pontuou muito baixo porque recebeu cartão, tudo, mas é um lateral extremamente importante para o time do Santos. Sempre tem aquele ponto, quem provavelmente vai entrar no Santos é o Levi, é complicado. O Botafogo tá com muito jogador papocado, muito mesmo. Só no último jogo foram 2, Vitor Luiz e Ayrton. No mesmo jogo contundido. Eu acho o Victor Ferraz um excelentíssimo jogador. Ano passado, quem acompanhava o canal lembra, ou jogava cartola, lembra as pontuações extremamente altas do Victor Ferraz. Ele era um dos jogadores mais constantes. E eu acredito que ele ainda seja uma excelente opção. Troca de técnico às vezes melhora o ares do time, faz o jogador voltar a ter uma boa regularidade. Na última ele já foi razoável, 1.4. Então estamos de Victor Ferraz, galera. O nosso outro defensor, também santista, é David Braz, galera. David Braz, que está com a média de 3.67, muito em função do gol feito por ele na segunda rodada. É um jogador extremamente experiente, parecido com o Victor Ferraz, novo técnico, tem uma grande perspectiva, no meu ponto de vista, de fazer uma boa pontuação. Já conseguiu um jogo com SG, 2 roubadas de bola em 2 faltas cometidas, uma média razoável, um cartão amarelo, e a vantagem dele é porque ele sobe muito para os escanteios, acaba tendo também uma quantidade boa de finalização no jogo. E para fechar a nossa defesa, galera, Lucão, São Paulo, que também é um dos grandes favoritos, tem a trinca de zagueiro, né? São Paulo tá jogando com 3 zagueiros, Lucão, Maicon e Lugano. Eu acho que o Lucão é o melhor porque é o mais novo, mais ágil. Se você tiver outra preferência, ou se o Rogério Ceni for querer mudar alguma coisa do esquema, colocar um ou outro jogador, acho também válido você trocar para um dos outros 2. Mas se o Lucão for pro jogo, eu acho ele bem constante, 3 roubadas de bola, apenas uma falta cometida. Se a gente for ver os scouts do Lugano e do Maicon, você vê que a quantidade de faltas cometidas é extremamente alta em relação ao número de roubadas de bola. Então, por regularidade, eu vou colocar o Lucão. São Paulo, que também é um dos grandes favoritos da rodada, pegando Vitória, que está na zona de rebaixamento no Morumbi. Vitória que já está com 3 derrotas consecutivas depois do empate contra o Avaí na primeira rodada. Tranquilo? Então, Lucão. Então, defesa nossa fechada com Cássio no gol, Fábio Santos, Victor Ferraz, David Braz e zaga Lucão. Como eu tinha até dito, não vou colocar o Vanderlei. Eu acho muito arriscado você colocar 3 defensores do Santos, para ser honesto, porque acaba você ficando muito dependente. E vai pegar, o jogo dele é contra o Botafogo, é um jogo difícil. O Vitor também é uma opção válida, só que o problema que eu acho do Vitor é que, como ele joga contra o Avaí, o Avaí é um time que chuta muito pouco a gol. Aí a chance de o Vitor perder um SG e pronto, se tiver um gol do Avaí e depois o Avaí não chutar mais, a chance de o Vitor pontuar tipo -2 é muito grande. Por isso não vou com ele nessa rodada. Vamos agora, galera, subir para o nosso meio de campo. Meio de campo esse nosso, que já começa com o nosso queridíssimo Vitor Bueno. Não está fazendo excelentes pontuações, mas está razoável para a média dele. 5 roubadas de bola, apenas 2 faltas cometidas. Uma proporção muito boa, galera. Se a gente perceber que o Vitor Bueno é um meio-campista ofensivo. Geralmente os meio-campistas ofensivos tendem a ter um maior número de faltas em relação ao número de roubada de bola. Mas no caso do Vitor Bueno, uma média positiva é importante. Troca de técnico também. Botafogo muito estourado. O jogo vai ser no Pacaembu. Ares novo por Santos. No Pacaembu, costumeiramente, tem mais torcida porque é maior do que a Vila. Então eu acredito que tem uma boa perspectiva para o Vitor Bueno fazer uma belíssima pontuação. Ao lado dele nós vamos de Valdívia, galera. Valdívia, que no primeiro jogo mostrou um futebol interessantíssimo, muito entrosamento do time do Galo. Eu esperava menos entrosamento até do Valdívia, chegou mesmo com vontade. No Inter ele estava bem encostado, estava jogando muito pouco, já fez roubada de bola. Se a gente for ver aqui os scouts ofensivos dele, depois eu mostro, uma quantidade boa de chutes a gols. É um cara que sabe bater de fora da área, jogador interessantíssimo, novo também,
provavelmente sai jogando. Se sair jogando, é uma opção extremamente válida para esse jogo. Acredito que o Galo tem uma boa chance de fazer uma quantidade grande de gols nesse jogo contra o Avaí. Tranquilo? Então, Valdívia, ao lado dele nós vamos do nosso queridíssimo Everton. Pode ser que o Everton não jogue, galera. O Zé Ricardo tá vendo algumas modificações, mas se o Everton for pro jogo, eu vou colocar o Everton por alguns motivos. O Everton é um jogador muito ofensivo do time do Flamengo, é um meia que na verdade joga de atacante, tem grande perspectiva de gols, é um jogador muito rápido, sofre uma quantidade grande de faltas, e isso acaba contribuindo para uma pontuação muito alta dele, mesmo que ele não faça gol ou assistência, tanto que a média dele está 6.9, até o momento é o jogador de maior média que nós estamos escalando. E a defesa do Sport, galera, desculpe, mas é quase uma piada. Sofre muito gol a defesa do Sport. O ataque muitas vezes tem que correr atrás dessa quantidade absurda de gols que a defesa sofre. O maior exemplo foi esse jogo contra o Grêmio, onde o time levou 3 gols, o ataque tem que fazer 4 para compensar a quantidade enorme de falhas defensivas do Sport, mesmo quando joga na Ilha do Retiro. Por isso, estou colocando o Everton, que é uma espetacular opção. O Flamengo que até agora não perdeu, mas está empatando muito, 3 empates. Acredito que o jogo contra o Sport na Ilha possa ser um jogo para ele se redimir, uma vitória fora de casa contra um adversário à altura é muito importante para o rubro-negro. Então, Everton é o nosso meio campista, também pelas finalizações e pela quantidade maior de roubada de bola em relação ao número de faltas cometidas. Vamos agora para o nosso comando, galera, de ataque. Novamente vamos apostar no Frederico. Rodada retrasada, quando eu apostei, não deu bem. Robinho acabou pontuando melhor. Mas apesar da fase ruim do Fred, galera, não podemos ignorar o grande atacante que o Fred é. O Fred é o grande centroavante do time do Galo, fazedor de gol. Ano passado saiu como artilheiro. Esse cara não esqueceu como é que se joga bola. E mesmo ele não fazendo os gols, ele tá numa coisa interessante. Porque ano passado o Fred ele era muito mais dependente de gols. Hoje nem tanto, ele tá conseguindo dar umas positivadas baixas, mesmo sem fazer os gols. Isso é bom, porque quer dizer que no dia que ele fizer um gol, ó, ele pontuou 2.3 na rodada 3 sem fazer gol. Com o gol ele já tava com 10. Diferente do Jô, que quando faz um gol pontua 6, ou seja, o Jô fica pontuando de média menos 2. Então o Fred, mesmo sendo centroavante, que tem tendência maior a ficar em impedimento, tem tendência a também fazer algumas faltas no goleiro, porque a última bola é dele, mesmo assim o Fred ainda está positivando salve na última rodada. Então eu acho que ele é uma belíssima opção, tende a valorizar. E quem quiser colocar, eu acredito que seja sucesso total o Fred. Muita gente vai me perguntar, Gustavo, o Robinho. Robinho é outra opção extraordinária, parceiro. Se você quiser colocar o Robinho, não tem nenhum problema. Na verdade, Robinho a cada 2 rodadas o Robinho forma uma boa pontuação sempre, desde o ano passado. Mas eu sou mais confiante no Fred, eu gosto mais do Fred, porque o Fred é mais matador mesmo, bate pênalti, faz tudo. Então eu gosto mais do futebol do Fred. Ao lado dele nós vamos botar um ex-Atlético Mineiro que ficava tomando posição com o Fred, que é Lucas Prato, galera. Não poderia faltar Lucas Prato. Acredito que o Prato provavelmente será o mais escalado dessa rodada. Quem sabe junto com o Fred ou o Robinho, porque São Paulo jogando no Morumbi, pegando vitórias, zona de rebaixamento. O número de finalizações do Prato é absurdo, galera. Absurda mesmo. 11 finalizações, 2 gols, seja 11. Quase uma média de 3 por jogo de finalização do Prato. Faz 5 faltas, mas isso acaba sendo compensado facilmente por finalizações. Ele ainda tem assistência, é um jogador muito proativo no time, esforçado, sempre muito batalhador. Então acredito que seja uma das melhores, se não a melhor opção do ataque nessa rodada. Eu acho que só não é melhor que o Fred mesmo. Então vamos com certeza de Lucas Prato. Grande perspectiva de excelente pontuação pelo o Prato, galera. E para finalizar o nosso ataque, nós vamos de Luca, galera. Luca, que é a Ponte Preta pegando o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que trocou de técnico. O Luca tá com a média de 10.43, galera. É um absurdo uma média dessa. 4 gols em 6, mais 6 finalizações. Um agregado de 10. Muito próximo do que o Prato, que é 11. Ou seja, um jogador muito completo, perspectiva de gol altíssima. Acredito que seja disparado uma das melhores opções para o jogo. Claro, muito em função também do déficit defensivo do Atlético Goianiense. Lembrando que o Atlético Goianiense trocou de técnico. A Ponte está
fininha, jogando muito, ganhou com autoridade do São Paulo, jogou ali na Sul, o São Paulo tentando impor o jogo, mas a Ponte fez o seu golzinho, conseguiu manter. Não é fácil, então acredito que seja uma das melhores opções do Luca, pela quantidade de finalização, número de gols, as médias dele são absurdamente altas, por isso que acaba tendo 10.43 de média. E de técnico eu vou colocar o Roger, galera, porque eu acredito que o Atlético Mineiro seja o grande favorito dessa rodada junto com o São Paulo, mas eu ainda vejo um maior favoritismo pelo time do Galo. Tranquilo? Então o nosso time ficou 130.93 cartoleta, um time focado em pontuação. Existem algumas opções de trocas simples, você colocar o Robinho no lugar do Lucas. Você diz, pô, o jogo é fora de casa, Gustavo, eu não tô tão confiante no Lucas. Coloca o Robinho, deixa Fred e Robinho, porque aí com certeza pelo menos um você vai fazer uma boa pontuação. É muito difícil o Avaí sair do Independência sem sofrer um gol. Se você não tiver tão confiante, o Everton, Gustavo, não sei se o Everton é uma boa opção, o jogo é fora de casa, existem outras opções boas no meio, como o Jusilei do São Paulo, tem uma quantidade altíssima de roubada de bola. Os nossos defensores, já disse em relação ao Cássio, se você não tiver confiante em algum dos laterais, tem o Nino Paraíba, que tá caro, mas é uma opção muito válida, apesar de ser fora de casa. Existem os outros zagueiros do São Paulo, para quem não quiser. Existem os zagueiros do Galo também, que tem uma perspectiva boa de conseguir um SG, quem sabe. Tranquilo? Então, galera, vou botar o time no campinho para ficar melhor para vocês. Nosso time ficou com Cássio no gol, lateral Fábio Santos e Victor Ferraz, zaga ficou David Braz e Lucão, meio campo ficou Vitor Bueno, Valdívia, Everton, ataque ficou Fred, Lucas Prato, Luca e de técnico Roger Machado, galera. Tranquilo? Lembrando para vocês que qualquer modificação vai sair no vídeo de amanhã. Se tiver alguma modificação no meu time, algum desses jogadores não estiver mais como provável, se algum jogador que eu veja que tá melhor e não analisei aqui, vou colocar também. Então se liga no canal, se inscreve, não perde a atualização, tranquilo? E as nossas outras escalações vão sair no decorrer do dia, tranquilo? Um abraço a todos, rumo à mitagem também nessa rodada e valeu!